Oi, Beatriz, como vai? Boa noite. Como eu disse, né? Estou gravando o vídeo para ajudar você nas provas e, né, de redação segunda e de português na terça-feira. Então, começar falando de artigo de opinião, né, que eu enviei a você um exemplo. E como você pode perceber, né, o foco do artigo de opinião é persuadir o leitor, informar o leitor, né? Mas a persuasão é ainda mais importante porque o foco é na opinião, né? É mostrar o ponto de vista. Como, né, vimos inclusive no exemplo de artigo de opinião da sua apostila, né, do colégio, já na primeira frase da redação você pode mostrar a sua opinião. Não é obrigatório, mas você pode também fazer referência a alguma área do conhecimento. Na redação que eu enviei a você, a referência foi ao filme Filadélfia, que é um dos vários filmes que falam sobre preconceito. No caso, como referência, assim, você pode utilizar qualquer tipo de preconceito ou de discriminação para poder ilustrar a situação em si, né? Então, artigo de opinião, ele deve persuadir, informar e principalmente mostrar o ponto de vista de quem escreve. Os textos, né, podem ser escritos em primeira e também em terceira pessoa, né? No caso, você disse que, né, o professor falou para não colocar em primeira pessoa do singular. Você pode usar a primeira pessoa do plural, né, em qualquer redação, inclusive artigo de opinião. Na primeira pessoa do singular, em dissertação argumentativa e muitas vezes em artigo de opinião, não se pode usar. Quando há maior liberdade de escrita de artigo, como para escrever para veículos de comunicação, como revistas, jornais, né, e até sites, né, há uma liberdade maior, inclusive de se utilizarem palavras informais, né, gírias, né. Mas uma das características de artigo de opinião que são veiculados em né, meios de comunicação é a união entre informalidade e formalidade. Há palavras incomuns em artigo de opinião, palavras que são menos utilizadas em textos e que são consideradas formais. Mas também em veículos de comunicação podem ser utilizadas palavras informais, né, em artigo de opinião em si. E quase todo artigo de opinião, acho que todos os que eu já li, apresentam tanto a união de informalidade com formalidade na escolha das palavras, quanto referência a alguma área do conhecimento. História, geografia, né? Biologia, matemática, filosofia, sociologia, séries, livros e, como eu coloquei nessa redação como exemplo, filme, né? Então, deve haver argumentação em si, né? A linguagem deve ser simples e ao mesmo tempo objetiva, né? Direta. Sempre são temas da atualidade, né? Artigos de opinião. E é importante colocar o título. Não sei se vão obrigar que se coloque, mas é importante colocar o título, né? Muitas pessoas colocam substantivo mais adjetivo, ou locução, expressão adjetiva, né? Substantivo, e deve haver introdução, desenvolvimento e a conclusão em si, né? Na introdução pode haver fato, também pode, né, já opinar na primeira frase. Desenvolvimento é a sua interpretação aprofundada do tema, né? Geralmente 2 parágrafos, né? Então essa estrutura que eu enviei em colégios é a estrutura, né, mais utilizada. E até porque artigo de opinião em jornais e revistas costumam ser maiores, né? Com mais parágrafos até. E, né, dando bastante atenção para não colocar uma frase só em nenhum parágrafo, né? E como o segundo e o terceiro, né, são de desenvolvimento, então eles costumam ser maiores, né? Então, 3 ou mais frases em cada um deles. E na introdução e na conclusão, 2 ou mais frases em cada um desses parágrafos, né?
Em dissertação argumentativa, você precisa utilizar mais conectivos, mais conjunções entre frases e entre parágrafos, geralmente. Mas em artigo de opinião, não, né? Há uma liberdade maior na escrita quanto a isso também. Mas devem ser utilizados conectivos, principalmente conjunções em si, né? E pode aparecer temas mais polêmicos também em artigo de opinião, né? E depende também do veículo de comunicação aceitar ou não, né? A primeira parte dos exercícios, né, de português sobre regência, né, e crase, complete as frases, é importante que você veja isso, inclusive no ensino médio também, né? Mas a primeira parte já há o gabarito, né? Há até uma página falando sobre vírgula, que nós vamos ver depois também. Mas aí há os exercícios e há os gabaritos já, né? Tanto das discursivas quanto de múltipla escolha. Há o quadrinho, que é importante você revisar, né? Passar os olhos pelo menos. Principalmente em palavras como alheio, ambicioso, análogo, qual preposição, né, que pede, né? E indeciso, natural, nocivo, apto, propício, próximo, satisfeito, esses são os que mais costumam aparecer. Acessível, acostumado, alheio, ansioso, apto, preferível, né? Necessário, relativo, né? É importante tudo isso para auxiliar, né? E, né, atentar essas palavras com dupla regência, né? Que podem pedir ou não preposição, dependendo do sentido da palavra, né? E na parte 1, na página 6, 6 está escrito lá embaixo, mas não é a 6 em si, né? Essa parte aqui que nós chegamos a fazer, né? Da tirinha, da Mafalda, né? E seria a página seguinte, né? Que nós paramos nesse exercício aqui, né? Que foi o exercício 4 da segunda parte, né? E com isso, o exercício 5 ficaria assim, né? O completado. A música traz benefícios à saúde com acento grave. Por uma questão de ritmo, a música induz a dançar sem acento grave, o a, porque dançar é verbo e não tem gênero, então não pede o artigo a. Muitos médicos recomendam que o paciente seja tratado com música. A música é um estímulo a praticar atividades físicas, o a sem acento grave também, porque praticar é verbo e não há acento grave antes de verbo. Muitas pessoas autistas em tratamento com música passam a demonstrar maior interesse no mundo em sua volta. Questão 6 é múltipla escolha, é a letra C. É a que está adequada, né? A letra A, não assistiram o menino, já que o assistir é com o sentido de ajudar. Todos simpatizaram, não há esse C. Todos se simpatizaram com. Pede o com, mas não há esse C antes do simpatizaram. Ele se lembrava, ao colocar o pronome se, é obrigatório colocar a preposição. Então, ele se lembrava de que a música. Ou ele lembrava que a música. Certo? Então, eu coloco o pronome e a preposição, ou não coloca nenhum dos dois. A 7, a primeira está certa, letra A, C de certo, visam ao sucesso, né? Visar se ter objetivo pede preposição. A B está errada, porque muitos preferem isso àquilo. Então, muitos preferem vibrar com a conquista de um jogador de futebol a valorizar um estudante. Sem acento grave, porque valorizar é verbo. Isso é na questão 7. Muitas pessoas se esquecem de que seria o certo, né? Com o pronome com preposição. Ou muitas pessoas esquecem que. Então está errada C. A D está certa, depois de muito estudar e de obedecer à rotina, pede preposição. E rotina é feminino, então artigo e preposição, né? Certo. Letra A está errada porque quem chega, chega a. Então chegam a uma competição sem acento grave, porque uma já é artigo. A número 8 é a letra C, que está certa, né? É preferível tomar água a suco e não tomar água do que suco. Muito cuidado com preferível, né? E a número 9, a última, ele quer que não está correta. Então, pagarei a alguns empregados, hoje à noite, está certo,
Naquela época, meu sobrinho assistia em Belo Horizonte, tá certo? Não implique com o colega. E quando morava no campo, aspirava com o sentido de cheirar. Então seria o ar. Por isso é a letra D de dado. Excelentes provas para você, tá bom? Abração e precisando, estou aqui. Até mais.